As crianças podem agora descer para o cultinho e também para o berçário. Nós vamos abrir nossas Bíblias para Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 32. A palavra de Deus diz assim: E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Senhor Deus, nós queremos entender a tua palavra nesta noite, entender os princípios desta história contada pelo Salvador, para que o nosso dia a dia possa ser modificado drasticamente através do conhecimento da tua pessoa, do amor que o Senhor tem para conosco e do desejo que o Senhor tem de que nós andemos próximos ao Senhor. Pedimos a tua direção através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A parábola do filho pródigo. Princípios de salvação e de reconciliação. Jesus tinha um método de ensino chamado parábola. Se você olhar no capítulo 15, versículo 3, você vê esta frase. Então Jesus propôs esta parábola. O que era uma parábola? Parábola era uma história
contada por um professor, por um mestre, para que depois da história uma verdade fosse destacada, fosse acentuada. E esse método de ensino ele foi usado por Jesus em diversas ocasiões. Algumas pessoas eles entendem que a parábola era uma história inventada pelo mestre. Eu tenho uma opinião diferente. Quando eu olho todas as parábolas que foram contadas por Jesus, eu acredito que todas essas parábolas, todas essas histórias foram histórias reais. Eu acredito que tudo o que Jesus falou, ele presenciou, ele viu. Eu acredito que quando ele conta a parábola do semeador, eu creio que ele tenha visto um homem semeando e que ele tenha visto o resultado daquela semeadura. Quando ele conta aqui a parábola, nós vamos olhar rapidamente, da ovelha perdida, eu acredito que ele tenha visto pessoas, homens pastoreando e baseado na experiência de um pastor, ele contou aquela história. Quando ele fala aqui da mulher que perdeu uma de suas dracmas, né, uma moeda, eu acredito que ele tenha visto uma pessoa, uma mulher que perdeu uma moeda e que tinha necessidade daquela moeda e que procurou aquela moeda. Quando ele conta a história do filho pródigo, eu creio que ele tenha visto isso acontecendo. Não acho que Jesus iria inventar uma história irreal para que nós pudéssemos entender uma verdade espiritual. Então eu, particularmente, acredito que todas as parábolas de Jesus, todas as vezes que ele usou esse modelo de ensino, eu acredito que ele contou histórias reais. Coisas que ele verdadeiramente viu, que ele verdadeiramente presenciou. Porque nenhuma dessas histórias aqui são absurdas. Todas elas totalmente possíveis de acontecer. Então Jesus conta uma história real, algo que ele viu, que ele presenciou, com a finalidade de nos dar uma lição espiritual. Dentro das normas de interpretação de parábola, nós aprendemos que a parábola sempre tem um ensinamento real. Não são vários ensinamentos. A gente não precisa achar uma explicação para cada parte da história. Há uma verdade central a ser ensinada. As aplicações, a maneira como eu posso tornar aquela parábola apropriada e prática para a minha vida, aí eu posso ter várias aplicações. Uma só interpretação, mas essa única interpretação pode trazer várias aplicações para a nossa vida. Então, qual é a verdade central? Qual é o ensinamento da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo não pode ser estudada separadamente. Algumas pessoas falam que Jesus propôs 3 parábolas. Na verdade, não. Na verdade, ele propôs esta parábola. Ele propôs uma única parábola em que 3 histórias diferentes são contadas. Quais são as 3 histórias diferentes? Primeiro, ele fala de um homem que possuía 100 ovelhas e que uma dessas ovelhas se extraviou, saiu pelo caminho. E esse homem deixou as 99 seguras lá no aprisco e foi atrás daquela ovelha perdida até encontrá-la. E quando ele encontrou aquela ovelha perdida, houve alegria no seu coração, mais do que pelas 99 que estavam seguras. Próxima história que ele conta é a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E começou a procurá-la, acendeu uma luz, varreu a casa, puxou os móveis, procurou com diligência até encontrá-la. E de novo ele faz a aplicação. Ele fala que quando ela encontrou, houve alegria. E ele fala no versículo 10, diante dos anjos de Deus, há grande alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. E por fim ele entra na parábola, na história do filho pródigo. De um jovem
que foi criado dentro de um lar bom, um lar onde possivelmente ele tinha todas as suas necessidades supridas, e um dia ele tem o desejo de pegar a parte que ele entendia que era dele na herança e viver a sua vida. E ele vai, e o que acontece? Ele vê que o que ele imaginava que era viver a vida, na verdade, trouxe a ele dor e sofrimento. E um dia, ele olha para a sua condição, lembra-se da casa do seu pai, arrependido, ele volta para o seu pai. Então, qual é a verdade central dessas 3 parábolas? É salvação. Jesus está contando 3 histórias que falam sobre salvação. O que levou Jesus a contar essa parábola? Os fariseus e os escribas murmuravam contra Jesus, porque Jesus recebia pecadores. Mateus 9 fala, recebia publicanos, recebia meretrizes e sentava à mesa e comia junto com eles. E os fariseus, homens religiosos, acabavam ficando contra Jesus e diziam, esse homem come com meretrizes, come com pecadores. Então Jesus conta essa parábola para mostrar que a salvação, ela vem de Deus ao pecador, independentemente da sua justiça própria. Daí, como eu falei hoje de manhã na escola bíblica, o aprisco, o saquinho, de guardar moedas e a casa do pai aqui, não era um lugar de segurança, no sentido de que eles estavam protegidos. Era uma maneira de Jesus dizer, aqueles que estão confiando na sua justiça própria, na sua religiosidade, que estão achando que por fazer o bem estão protegidos, eles não vão experimentar a alegria de serem encontrados por Deus. Jesus está ensinando que para que haja salvação, é necessário que você entenda que você está perdido. E aqui nesse trecho é enfatizado essa verdade sobre a condição do homem. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas? E depois no final do versículo, e a que se perdeu. Depois você pode olhar para o versículo 6. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Versículo 9. E tendo achado, versículo 8, desculpa. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma? Depois versículo 9. Alegrai-vos comigo, porque achei o que estava perdido. Versículo 24. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E versículo 32, finalzinho, estava perdido. Qual é a condição para que alguém possa ser salvo? Ele precisa olhar para ele e se enxergar como uma pessoa perdida, condenada, separada de Deus por causa do seu pecado. Aqueles fariseus não se viam como pecadores, não se viam como pessoas perdidas. Eles achavam que eles estavam seguros na sua religião. Jesus fala, a maior alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que se consideram justos e acham que não necessitam de arrependimento. Então, a primeira condição aqui que nós encontramos é a necessidade de entender-se como pecador. Segundo, aqui nós temos uma verdade bem importante sobre salvação. A palavra de Deus, ela ensina muito claramente, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois temos demonstrado
que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Tanto aquele religioso como aquele pecador inveterado estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 4, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vamos entender o que isso quer dizer. O desejo de ser salvo não está no pecador. A vontade de ser salvo não está no pecador. O desejo de buscar a Deus conforme a palavra de Deus não está no pecador. Quando Adão desobedeceu a Deus em Gênesis capítulo 3, o que foi que o pecador fez? Correu em direção de Deus? Foi chorando: Senhor, eu desobedeci a tua palavra, me perdoe? Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu? O pecado gerou medo em Adão. E o que Adão fez? Fugiu de Deus. Foi se esconder. Essa é a condição do pecador. Não imagine que o mundo está andando em direção de Deus, procurando a Deus. Não. Eles estão fugindo de Deus, se escondendo de Deus. Mas o que foi que Deus fez? Deus, do céu, sabendo que Adão havia pecado, o que ele fez? Ele foi em direção de Adão. Se Deus não tivesse ido em direção de Adão, sabe o que teria acontecido com Adão? Teria morrido atrás da moita, escondidinho ali. Porque o pecado distancia, o pecado afasta, leva a pessoa para longe de Deus. Mas Deus, nós já vimos isso, Efésios 2,5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, nos salvou por sua graça. Então Deus toma a iniciativa para a salvação do pecador. Quem é que toma a iniciativa para salvar o pecador? É Deus. E as duas primeiras histórias aqui de Lucas 15 nos mostram isso. Mostra o pastor indo atrás da ovelha, mostra aquela mulher arrastando todos os móveis da casa, acendendo uma candeia, uma lâmpada de querosene e varrendo tudo com diligência. Para quê? Para achar o pecador. Então a salvação, ela começa com a intenção de Deus em buscar o pecador. Então, se você está aqui hoje à noite, você foi salvo, é porque Deus encontrou você. Ele foi até você através da sua graça. Porém, a última história que Jesus conta aqui nos ensina que há a necessidade de arrependimento por parte do pecador. É um pouco difícil da gente entender essa questão da soberania de Deus, que decide salvar o pecador independentemente das suas obras. É amplamente ensinado na Bíblia, mas ainda Deus espera que o pecador, ao ouvir a pregação do Evangelho, se arrependa e creia. Então, embora toda a salvação seja da parte de Deus, ainda o pecador tem a necessidade de olhar para si, ver-se como perdido, arrepender-se do seu pecado e crer em Cristo. A Bíblia ensina que o arrependimento, que a fé é concedida por Deus para o pecador, para que ele possa ser salvo. Mas isso não tira do pecador a sua responsabilidade de responder à voz de Deus. Não foi assim com Adão? Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas o que Deus queria?
que Adão olhasse para si e se enxergasse na sua condição de pecador. A parábola fala sobre salvação. Primeiro, de um Deus que busca o pecador. De um Deus que não mede esforços. De um Deus que envia seu único filho para morrer na cruz para a salvação do pecador. Mas também a história, a parábola, nos fala da necessidade que o pecador tem de olhar para si como um perdido e falar para Deus: pequei. Não sou digno. Mereço de fato estar onde eu estou. Mas eu conheço a graça, a misericórdia de Deus. Então eu vou me levantar dessa condição de miserável e vou para Deus. Quando isso aconteceu, a palavra de Deus diz: houve festa no céu, houve júbilo, houve alegria. Mas as pessoas que viviam ao redor, os religiosos, como eles reagiram? Ficaram irados, ficaram bravos, porque Jesus estava ensinando: você não precisa da religião humana para ser salvo. Você só precisa ser encontrado pelo Salvador e arrepender-se. Você não precisa de nenhum ritual. E aí os religiosos ficaram furiosos. Não é diferente hoje. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que são líderes religiosos de algumas igrejas. E eles ficam furiosos quando eles veem que nós estamos pregando a salvação como o Senhor Jesus ensinou, unicamente pela graça. Eles entendem que nós estamos sendo desleais com eles, porque nós estamos tirando essas pessoas das suas igrejas. Nós não estamos. Nós estamos apenas ensinando o que a palavra de Deus diz. Então houve uma certa fúria. Então o primeiro princípio aqui de Jesus, a verdade central, é de um Deus que busca e salva o pecador. Esse é o centro, é a verdade dessa parábola. Segundo, eu quero fazer aplicações agora. Agora não é a interpretação da parábola. A interpretação é qual? Deus busca e salva o pecador, independentemente da sua religiosidade. Esse é o sentido da parábola. Agora eu quero fazer as aplicações da parábola. Como é que essa parábola pode transformar-se em prática no nosso dia a dia? Então, nesse sentido, a parábola do filho pródigo, ela fala sobre reconciliação. Pessoas que já foram salvas, que conhecem a Cristo como Salvador, que têm Deus como Pai, mas que decidem viver a vida à sua própria maneira. Então, só para nós fazermos algumas aplicações aqui, eu li uma frase e eu achei muito interessante essa frase. Às vezes, a única maneira de você ensinar uma pessoa que ela está errada é você deixar ela seguir o seu próprio caminho. Vou repetir. Às vezes, a melhor maneira de você ensinar uma pessoa que ela está errada é deixando que ela siga os seus próprios caminhos. Interessante que esse filho mais novo, a Bíblia diz, mais jovem, ele se achava maduro. Ele se achava sabedor de muita coisa. Ele achava que ele sabia mais do que as outras pessoas. E ele entendeu que a vida na casa do seu pai não estava boa. Ele entendeu dessa maneira: olha, viver na casa do meu pai não está bom. Então ele chega para o seu pai. Você não vê uma humildade aqui da parte dele, né? Ele chega para o seu pai e fala: dá-me a parte que me cabe dos bens. O Antigo Testamento fala que isso era possível. Deuteronômio fala que isso era possível. Que um filho podia requerer do seu pai a porção da herança enquanto ele ainda estivesse vivo. Então ele não estava agindo fora do que a lei mosaica estabelecia. Mas ele chega e fala:
eu tenho direito. E o meu direito é ter uma parte dos bens que o Senhor possui. E eu quero aquilo que é meu. Me dá a parte dos meus bens. O que o pai fez? Brigou com ele? Discutiu com ele? O que o pai dele fez? Ele lhes repartiu os haveres. Sabe o que Deus quer para a sua vida? Deus quer o melhor para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Sabe o que Deus quer para a sua vida? Que você esteja andando em comunhão com Ele. Sabe o que Deus quer para a sua vida? Que você esteja na sua casa. Que você esteja em comunhão com Ele e com os irmãos. Isso é o que Deus quer. Deus quer que você esteja andando em obediência à palavra. Deus quer que você esteja andando em santidade. É isso que Deus quer. Mas sabe de uma coisa? Se você um dia falar assim para Deus, eu não quero mais isso. Eu quero a parte que me cabe. E Deus vai perguntar para você, então, hipoteticamente, qual é a parte que você acha que lhe cabe? Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu gosto. Eu não quero tantas imposições na minha vida. Eu não quero que alguém fale para mim, isso pode, isso não pode. Sabe o que Deus faz para você? Ele não se atira aos seus pés, ele não ajoelha, ele não implora, por favor, não faça isso. Às vezes, a melhor maneira de ensinar que você está errado é fazendo o quê? Deixando que você siga seu próprio caminho. Então é isso que você quer? Esse é seu desejo? Essa é a sua vontade? Você quer deixar todos os benefícios espirituais que eu estou oferecendo a você para viver do seu jeito? O que Deus vai dizer para você? Vá. Vá. Você foi liberto. Você não é mais escravo. Agora você pode escolher que Senhor você vai servir, a mim ou os seus desejos. E quando essa decisão é tomada, nós passamos a viver da nossa própria maneira. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. O que é interessante do desvio de Deus é que você não desvia do dia para a noite. Ele pediu a sua parte e ele permaneceu alguns dias ali ainda. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. Então, quando nós tomamos certas decisões, aquilo que nós decidimos vai se concretizar. É uma questão de tempo. Né? E ele partiu para uma terra distante. Ele foi viver longe do seu pai. Quando você toma a decisão, você não toma a decisão, irmãos, de deixar a igreja. Você não toma a decisão de deixar os seus irmãos e o seu pastor. Sabe quem você decidiu deixar? Sabe quem você decidiu deixar? O seu pai, o seu Deus. Ah, não, pastor. Eu não estou indo para a igreja. Eu não estou obedecendo isso, aquilo. Mas eu não estou longe de Deus. Como você não está longe de Deus se você está desprezando as palavras de Deus? Acabamos vivendo através dos nossos desejos. Ele passou a viver dissolutamente. Essa palavra, viver dissolutamente, é uma vida cheia de pecados e cheia de perversão. O resultado é esse. Você está longe de Deus, você vai viver do seu jeito, você vai fazer os seus desejos a sua própria vontade.
E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E o que aconteceu com ele? Começou a passar necessidade. Ele perdeu tudo. Vivendo da sua própria maneira, longe de Deus, sem a provisão do seu pai, ele perdeu tudo. Ele perdeu, primeiramente, o seu testemunho. Estava conversando com a Fabiana ontem, eu já até preguei sobre isso aqui um tempo atrás, sobre o que acontece quando você perde o testemunho. Quando você perde o testemunho, você não consegue alcançar uma alma para Cristo. Você quer que alguém seja salvo? Levante sua mão. Eu quero que alguém seja salvo. Eu conheço uma alma perdida e eu quero que ela seja salva. Levante sua mão. Eu quero. Deixa-me dizer algo para você. Se você perder o seu testemunho, você não vai alcançar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque ele vai falar que Deus é esse que não vale a pena para você e você quer que eu creia nele? Não vale a pena para você ser obediente, andar conforme os preceitos da sua palavra. Se ele não vale a pena para você, por que ele vai valer a pena para mim? Me dá uma razão para eu me converter. Para ser igual a você? Para fazer o que você faz? Tá bom assim. Me deixe. Me deixe como eu estou. Ele perdeu seu testemunho. Nós falávamos da mulher de Ló. Quem foi salvo de Sodoma e Gomorra? Ló e suas filhas. E a dona Fabiana falou assim, e Ló só foi salvo por quê? Por causa da intercessão de Abraão. Não foi? Que Abraão intercedeu por Ló? E por isso ele foi salvo. Temos uma verdade espiritual. Quer que alguém seja salvo? Interceda por ela. Ore por ela. Mas o próprio Ló, se não tivesse intercessor, teria morrido lá no seu pecado. Por causa do intercessor, ele não foi consumido. Mas vamos olhar. Os seus genros, a Bíblia fala, achavam que Ló estava gracejando. Achavam que Ló estava brincando. Quando você não vive, as pessoas acham você uma piada. Acham sua vida uma piada, que sua religiosidade é uma piada. Elas não levam você a sério. É isso que a Bíblia ensina. Os genros sequer saíram de Sodoma e Gomorra. E a mulher? A mulher, no meio do caminho, virou e olhou o que tinha deixado para trás. O que aconteceu com ela? Estátua de sal. O próprio Ló fala, Senhor, eu não quero ir para o lugar onde o Senhor quer me levar. Me deixa ficar morando aqui nas montanhas. E na graça, na misericórdia, Deus fala, tudo bem, vai morar lá. E ele vai com as filhas dele. E o que acontece? Toda aquela história de incesto que nós conhecemos ali. Se você perder o seu testemunho, não imagine que você vai alcançar alguém para Cristo. Você não vai. Você passa a ser uma piada. Você passa a ser uma piada. É isso que é ensinado lá na história de Ló. Se eu falei Jó algumas vezes, me perdoem, tá bom? Porque eu já mandei os peixes virar pedra, né? Então, se eu troquei o nome, me perdoem. É Ló, não é Jó, é Ló. Perdeu o seu testemunho. Acabou. Primeira coisa que vai embora é o seu testemunho. O que mais ele perdeu? Ele perdeu todos os seus bens. Tudo aquilo que ele queria ter para si, tudo que ele mais almejava, que eram os seus bens, o que aconteceu? Acabou. Você acha que a sua liberdade vai dar para você o que você quer? Ela vai tirar de você o que você tem. Se você acha que a sua liberdade de fazer o que você quer vai lhe dar o que você quer, não vai. Ela vai tirar de você o que você tem. E o que você tem? Na casa de meu pai a fartura, a abundância. Ele fala isso, na casa de meu pai eu tinha tudo o que eu precisava. Na presença de Deus, fala o Salmo, a plenitude de alegria, delícias perpétuas. Ele perdeu todas as suas posses. Ele perdeu a companhia das pessoas que o amavam de verdade. Ele se privou disso. Ele perdeu a sua saúde. Ele perdeu a sua dignidade.
Ele acabou vivendo de que maneira? Como um mendigo, sujo, trabalhando em um chiqueiro de porcos. Primeiro princípio: Deus vai dar a você a liberdade se você pedir. Se você falar, eu quero viver, Ele vai deixar você viver. Mas você vai acabar longe dele, você vai acabar vivendo pelos seus desejos e você vai colher as consequências. Você vai perder tudo. Segundo princípio: faltava na sua vida aquilo que ele achou que iria encontrar no mundo. Continuou faltando. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a quê? Passar necessidade. Ele buscou no mundo, mas o mundo não ofereceu o que ele esperava. Quando a palavra de Deus fala que o mundo é enganoso, que o mundo é passageiro, nós temos uma tendência de não levar a sério. Sabe uma das coisas que eu gosto de fazer até hoje? Brincar de bolinha de sabão. É bonito, não é? Eu gosto. Quem mais gosta? Sou eu que gosto. Eu gosto de brincar de bolinha de sabão. É bonito. Você vai lá, mistura água com sabão, pega um canudo. Quando eu era criança, sabe o que a gente usava de canudo? Cortava aquele tubo de mamoneira. Ficava com a boca tudo amarga lá depois, né? Hoje em dia não fazemos isso, mas até hoje eu gosto. Né? Hoje tem aqueles moderninhos que você compra assim, né? Já vem a água, o sabão, já tem a haste e você sopra, sai as bolinhas, né? A gente é de outra época, né, Mauro? De folha de tubinho de mamona ainda, tem que ir lá pegar para fazer. Diz que aquilo lá é tóxico, mas não mata, porque a gente não morreu, né, Mauro? Eu gosto de brincar de bolinha de sabão. Eu sopro a bolinha de sabão e eu fico olhando aquele formato tão bonito, perfeito, redondinho, colorido. Eu fico procurando uma figura, uma imagem ali, né? Quando ela está baixando, eu sopro para ela subir de novo. Eu gosto de brincar de bolinha de sabão. É encantador para mim. Talvez você me ache uma criança, né? Eu acho encantador brincar de bolinha de sabão. Mas sabe o que é interessante da bolinha de sabão? De repente, do nada, o que acontece? Desaparece. Sabe o mundo? A Bíblia fala que o mundo é passageiro. As coisas do mundo são passageiras. Hebreus 11 fala que o pecado traz prazeres transitórios. E às vezes nós achamos que está faltando alguma coisa aqui. Sabe onde nós vamos procurar? Lá no mundo. No mundo que é passageiro, que é enganoso, que é como a bolinha de sabão. Parece bonito. Não tem como negar. Mas que é ilusório. Ele acreditou que o mundo iria oferecer para ele aquilo que ele não tinha na casa do pai dele. Ele acreditou que no mundo era melhor do que na igreja. Não fala isso, é só aplicação, lembra? Ele acreditou que no mundo era melhor do que a igreja. E o que ele foi fazer? Foi para longe de Deus e faltou. Aquilo que ele tinha, ele perdeu. E veio então a sua necessidade. Não acabou aí. Versículo 15 e 16. Quando veio a necessidade, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Ele foi cada vez mais se afundando no pecado. Mais adiante aqui eu tenho umas perguntas para fazer que eu quero que você reflita. Né? Ele saiu para ter felicidade. Ele teve? Talvez nos primeiros dias, enquanto ele tinha dinheiro, fala
aqui, né? Mais adiante, versículo 30, ele gastou com meretrizes, né? Quem aqui já foi de bar sabe que dificilmente alguém bebe sozinho, não é? Sempre você tem um companheiro de bebida. Quem foi de bar. Sempre tem um companheiro de bebida. Quem foi de bar. Mas o companheiro de bebida é quem? É aquele que pode pagar a bebida para você, não é? O dia que ele não pode mais pagar a bebida para você, o que acontece? Ele deixa de ser o seu amigo. O que aconteceu aqui? Acabou. Acabou o dinheiro. Acabou os recursos. Ele foi se afundando cada vez mais no pecado. E aí vem a pergunta: onde estavam os amigos? Onde estavam as mulheres? Onde estava o prazer? Onde? Talvez na sua lembrança, na sua memória, né? Ele lembrando, quando eu tinha meus recursos, eu fiz isso e aquilo. Mas e agora? Olha para si. O que está acontecendo agora? Agora eu estou no chiqueiro de porcos. A Bíblia chama Satanás de Deus desse século, que quer fazer o quê? Cegar o entendimento. 2 Coríntios capítulo 6. Ele quer cegar o entendimento. Ele não quer que você olhe e que você veja que você está no chiqueiro de porcos. Ele quer que você fique lembrando dos prazeres, das coisas boas. Ele não quer que você olhe para si e veja. Ele perdeu tudo. Ele pensou que iria encontrar no mundo. E por um tempo ele encontrou. Mas o pecado, ele leva você mais longe do que você quer ir. Ele se imaginava em um chiqueiro de porcos? De maneira nenhuma. Ele se imaginava nas festas, cheio de amigos, cheio de prazeres. Mas foi para onde o pecado levou. O pecado não preencheu a necessidade do seu coração. Mas o pecado foi o levando cada vez mais longe. Graças a Deus que a história não acaba aí, né? Não acaba com ele morto. Morreu de fome. Qual foi o final da história do filho pródigo? Morreu de fome. Pegou uma doença e a doença consumiu e ele morreu. Teria sido muito triste, mas Efésios 2:5, mas Deus, sendo rico em misericórdias, por causa do amor com que nos amou, nos salvou por sua graça. Graças a Deus que, como fala lá em Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor não têm fim. A bondade do Senhor não tem fim. Se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Graças a Deus. Versículo 17 fala que então, caindo em si, um dia ele entendeu a realidade. Ele olhou a condição em que ele se encontrava. Estou longe da casa do meu pai. Estou aqui no chiqueiro de porcos. Ninguém se importa comigo. O que eu vou ficar fazendo aqui? A Bíblia fala, ele caiu em si. E aí ele lembrou da casa do seu pai. Ele lembrou da bondade do seu pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui passando fome? Ele reconhece. Não precisa ser nem filho. Basta ser um servo do meu pai. E ele dá com abundância. E eu estou aqui passando fome. E o que ele fez? Ele levantou-se e se arrependeu. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele entendeu que a vida que ele estava vivendo jamais iria ser igual à vida que ele teria na presença de Deus. Será que más notícias haviam chego até o pai dele? Será que as pessoas da cidade, do vilarejo que ele vivia, sabiam da condição que ele se encontrava? A Bíblia não diz. Mas talvez não. Talvez as pessoas falassem, o filho do seu fulano foi embora com todos os bens e está lá vivendo a vida dele. Talvez lá ninguém soubesse da condição dele. Mas ele sabia. Lembrei de uma coisa agora, eu quero falar com os irmãos. O que é estar bem? Já contei algumas coisas, eu falo aqui, depois eu fico um pouco receioso. Se a pessoa vê no YouTube, se ela vê, ela viu, né? Mas eu vou falar. Somos em 3 irmãos. Meu irmão mais velho, Carlos, vocês conhecem. Minha irmã, a Sandra, alguns conhecem. Quando eu falo que eu tenho uma irmã, tem gente que fica surpreso, né? A Karina que até vê uma foto dela, né? Não nem imagina como é que ela seja. O Felipe, o filho dela, você já viu. Ele já viu algumas vezes aqui na igreja. E tem eu sou o caçula. Os irmãos já conhecem nossa história, não vou contar toda aqui. Mas cada um foi viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito, né? Minha irmã, do ponto de vista material, é muito bem sucedida. Tem sua casa própria, tem o seu carrão de 80 mil reais, tem uma série de coisas. Os filhos estão fazendo faculdade boa, faculdade pública, né? Não estão comprando o diploma, estão recebendo pelo fruto do seu empenho. Tem meu irmão, os irmãos conhecem a casa própria dele, tem o carro dele, tem tudo aquilo, e tem eu, né? Às vezes a gente se encontra na casa da minha mãe e a gente começa a conversar. Nós começamos a lembrar do passado, nós começamos a falar de certas pessoas que nós conhecemos. E aí nós lembramos, e fulano? Fulano assim, assim. E fulano assim, assim. Mas a frase mais comum que a gente ouve ali naquela conversa é essa: fulano está bem. Fulano está bem? Está bem. Ele mora numa casona. Ele tem, fala, né, a marca do carro, ele tem tal carro. Ele trabalha em tal empresa. Para o mundo isso está bem, irmãos. Se ter uma casona, ter um carrão e trabalhar numa empresa boa significar estar bem, vou dizer para vocês. Faz 39 anos que eu estou mal, então. Porque nunca morei numa casona, nunca tive um carrão e nunca trabalhei numa boa empresa. Se isso for estar bem, então minha vida está ruim. Mas isso é o jeito do mundo olhar. Sabe? Pessoas se afastam de Deus. E aos olhos do mundo, elas estão bem. Elas conseguem. Nós tivemos um caso aqui na igreja, precisamos tratar a disciplina. E eu falei para a pessoa, eu não tenho dúvida que você vai conseguir comprar sua casa, que você vai ter sua casa, que você vai ter o seu emprego, que você vai ter tudo. Eu não tenho dúvida disso. Mas isso não quer dizer que Deus está te abençoando, que você está bem com Deus. Sabe por quê? Porque isso até o incrédulo tem. Sabe o que o incrédulo não tem que eu tenho? Paz com Deus. Acho que eu inverti a frase de novo nessa hora. Sabe o que eu tenho que o incrédulo não tem? Paz com Deus. Então, se você for avaliar sua vida pelos bens materiais, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da vida. Mas se você não está andando com Deus, você não está bem. Ele já não tinha mais os bens materiais e já não tinha mais a paz de Deus. E ele caiu em si. Ele se levantou, ele se arrependeu, ele conheceu o seu estado de pecado, ele reconheceu o amor de seu pai e ele foi para Deus. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que Deus espera de alguém que não está andando na sua vontade é que ele busque a Deus. Quando? Enquanto se pode achar. Que ele invoque a Deus enquanto Deus está perto. E que ele se converta do seu mau caminho. Que ele se converta, que ele vire as costas para a sua perversidade. E que ele vá em direção de Deus. Por quê? Porque Deus é rico em perdoar. Quando esse jovem fez isso, quando ele olhou para a sua condição, ele decidiu, eu vou voltar para o meu pai. Versículo 20. Ele, e levantando-se, fora para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Deus é rico em perdoar. Sabe o que era necessário para que você fosse salvo? Ele fez. Ele foi na sua direção. Mas agora, se você quer andar com ele, é você que tem que se virar e ir em direção dele. Quando o filho é pequenininho, a gente fica andando atrás, né? Toda hora. Correndo atrás. Chega uma hora que você decide, ele tem que aprender. Então ele vai andar nos seus próprios caminhos. O resultado, ele recebeu uma nova oportunidade. Quando o pai viu o seu filho, quando o seu filho reconheceu o seu pecado, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, traga a melhor roupa, coloca nele. Um filho meu não é para ficar andando mal trajado, aqui não é no sentido físico, tá? É no sentido espiritual. Não é para ficar andando sujo, imundo, contaminado com as coisas desse mundo. Não é. Não é para ficar com as suas vestes maculadas de pecado. Tira já a roupa dele e coloca nele as melhores roupas. Põe nele um anel. Não vou aprofundar, mas o anel aqui era um símbolo de uma aliança, de um pacto que estava sendo estabelecido. Usamos até hoje, né? Nos compromissos estabelecidos. Põe nele uma sandália, um calçado no pé. E tem mais. Faz uma festa. Porque, para mim, esse filho estava como morto. Eu não tinha mais esperança de vê-lo voltando. Mas vendo ele de volta para casa, é como se ele tivesse revivido. E o pai prontamente o restitui. Recebe ele de volta e dá a ele tudo o que ele havia perdido. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele se arrependeu. Ele virou as costas para o pecado e voltou-se a Deus. Houve alegria. O irmão mais velho falou, mas nunca foi feito isso por mim. E o pai fala, quando você está junto com o seu pai, tudo que seu pai tem é seu também. Já ele tinha perdido os privilégios. Eu vi uma reportagem uma vez de trabalho escravo no Pará. Já faz alguns anos. A gente sabe que muitos estados do norte e do nordeste são estados extremamente pobres. Pessoas vivem, né, numa miséria total. E eles têm a necessidade de dar para a sua família algo melhor, para a esposa e para os filhos. Então uma empresa de exploração de madeira começou a recrutar trabalhadores. E eles chegavam na cidade e ofereciam um trabalho para a pessoa. E a pessoa queria que a família melhorasse da condição que vivia, queria pelo menos ter o que comer, né? Então os homens falavam, não, eu aceito trabalhar nessa empresa. Então o agenciador falava, então nós vamos fazer o seguinte, está aqui
estou comprando a sua passagem, está aqui sua passagem, vou adiantar uma parte do seu salário para ficar aqui com a sua esposa, para ela comprar um arroz, um feijão, uma carninha seca, né? Para eles terem o que comer, até você ter salário, para você poder mandar para eles. E olha, chegando lá você vai precisar de um facão, você vai precisar de um machado, então eu vou adiantar também o dinheiro, você compra tudo isso e você vai. Então a pessoa com aquela vontade de ajudar a sua família, fazia o quê? Aceitava a passagem, aceitava o adiantamento de salário, aceitava a ferramenta, perguntava onde é que eu assino, né? Assinava lá com a sua digital e era levado, entrava no ônibus de viagem, descia numa outra cidade, chegava lá, pegava um caminhão e era levado até a área de trabalho, era desmatamento. Quando ele chegava lá, ele encontrava um alojamento só de lona, sem banheiro para banho e para necessidade, sem lugares para guardar suas coisas. Ele encontrava condições precárias para fazer a comida. E ele tinha que levantar de madrugada e trabalhar o dia inteiro e voltava para o alojamento para descansar. Para quê? Para no outro dia trabalhar o dia inteiro e voltar para o alojamento. Mas ele tinha uma esperança. Sabe qual era a esperança? Vai chegar o dia do pagamento. No dia do pagamento, um cheque vai ser colocado em um envelope, vai ser colocado no correio e esse cheque vai para minha família. Então ele trabalha os primeiros 30 dias e o que ele descobre? Que para ele viajar foi dada uma passagem para ele. Ele descobre que foi dado um adiantamento de salário para a mulher dele. Ele descobre que foi dado dinheiro para ele comprar as ferramentas. E ele descobre que aqueles primeiros dias que ele trabalhou não servem de nada. Sabe por quê? Ele tem que pagar as dívidas que ele fez. Só que o que vai acontecer? Na cabeça ingênua dele, ele vai trabalhar mais 30 dias e vai receber o cheque. Só que nesses próximos 30 dias, sabe o que acontece? Ele gera novas dívidas, porque ele tem necessidades. Ele precisa de algumas coisas. Então ele gera uma nova dívida. E quando ele chega no próximo pagamento, o que é dito para ele? Olha, você fez dívida disso, disso e disso. Sabe quais são algumas das dívidas que eles fazem? Bebida, cigarro e prostituição. Eles fazem esse tipo de dívidas, né? Tá lá. Não, mas tá bom, então eu vou trabalhar mais 30 dias. Nunca mais lá na cidade dele ouve-se notícia dele. Não sabe o paradeiro dele, onde ele foi parar. Ninguém sabe, ninguém tem notícias. E ele está lá trabalhando como um escravo. Até o dia que alguém, do ponto de vista humano, inexplicavelmente, alguma ONG, algum setor, acaba recebendo uma denúncia e vai lá. E eu vi a reportagem. Mostrava um grupo de pessoas, talvez houvessem policiais, eu não me lembro bem, indo até esses lugares e encontrando esses homens em condições subhumanas, trabalhando. Ilustração clara de quem quer viver longe de Deus. Você quer a sua parte que lhe cabe? Você quer os prazeres do mundo? Você quer viver do seu jeito? Você não quer ficar mais aqui na minha casa? Pode ir, eu te dou tudo. Ah, então eu vou. Mas espera, assina aqui. E você faz um pacto com o seu pecado. E o seu pecado vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você. E a menos que a misericórdia de Deus vá até você, usando como ilustração, como aqueles homens acabaram indo até esse acampamento de trabalhadores, a menos que a graça e a misericórdia de Deus vá até você, você vai continuar lá. A história da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo falam primeiramente de salvação.
mas fala também de reconciliação. Crentes que não estão andando com Deus. Existe uma frase clássica também. O pecado sempre leva você mais longe do que você deseja ir. Aquele rapaz queria ir para o chiqueiro de porcos? Não, mas foi onde o pecado levou. O pecado sempre leva você mais longe do que você quer ir. Sempre segura você lá mais tempo do que você deseja ficar. E sempre cobra um preço mais alto do que você deseja pagar. Vamos orar.